antes dele e depois dele. Mas não vai fazer sentido nenhum se ele não modificar a minha e a sua história. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, para preparar já o nosso espírito para você meditar na vida do homem de Nazaré, eu vou cantar um louvor que vocês possam estar em atitude de oração. Quis nascer humildemente, trouxe paz e certamente foi assim que Cristo veio aqui nos salvar. Foi humilde, foi tão desprezado pelo mundo odiado, mas foi ele mesmo que pediu pra nascer. Ele veio a nós, trouxe a esperança, trouxe paz e confiança, resolveu levar o nosso mal e dor. Ele quis nascer humildemente, trouxe paz e certamente hoje posso aqui viver confiante e feliz. Amém. No nascer e morte planejado, concebido sem pecado, nunca poderei lhe agradecer. Como seu exemplo de bondade transformou a humanidade e um caminho nos deixou que devemos seguir. Sem pensar em majestade, quis salvar a humanidade, dando a ti e a mim razão para viver. Ele quis nascer humildemente, trouxe paz e certamente hoje posso aqui viver. Hoje posso aqui viver confiante Assim como estamos, falemos com Deus. Bondoso Deus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em tua casa. Obrigada, Senhor, por enviar o teu Filho amado a esse mundo, para morrer por cada um de nós. Nesse momento eu peço que o teu Santo Espírito continue conosco e nos ensine. Perdoe todos os nossos pecados. Toma o nosso coração. É o que eu lhe peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém.
Vamos lá começar a nossa viagem. Quem foi Jesus de Nazaré? Quem é Jesus para você? Por que tanta contradição? Por que muitos não aceitaram? Vamos começar lendo o que está escrito lá em João, capítulo 1. João 1, de 1 a 3, é um verso bem conhecido. Os 4 evangelhos do Novo Testamento falam sobre a vida de Jesus. 2 escritores dele, que são Mateus e João, foram discípulos. Lucas e Marcos não foram discípulos de Jesus, mas escreveram sobre a vida dele. Foram pesquisar, foram procurar, entrevistar pessoas para saber quem é esse homem que fez tantas mudanças, quem é esse homem. Ninguém jamais falou como ele. Mas João, ele diz algo importante, que vai ser o início da nossa mensagem dessa noite. Todos acharam? Amém? Amém. Vamos lá. João 1, de 1 a 3. A minha Bíblia é vermelha. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus. Um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém. Ele é Deus. Amém. Mas ele veio aqui a essa terra como homem. É sobre isso que eu quero meditar. Por que muitos não aceitaram? Vários profetas tinham profetizado a respeito do Messias. Eu vou citar aqui para vocês 4 profetas: Miqueias, Jeremias, Zacarias, Isaías e o próprio João Batista falaram sobre a vinda do Messias. Por que muitos não aceitaram? Aqui em João 1, no verso 11, se eu não me engano, diz que ele veio para os que eram seus, e os seus o quê? Não receberam. Por que será? É por isso que eu quero agora que você abra sua Bíblia em Mateus. Nós temos 2 dos evangelhos que falam a respeito da genealogia de Jesus. Hoje a gente vai ver um pouquinho de genealogia. Eu não sei se você é como eu fui, né? Porque quando eu fazia o ano bíblico, chegava na parte de genealogia, eu lia bem rapidinho, porque eu achava assim tão desinteressante, né? Jéssica já riu ali, porque geralmente a gente não gosta de ler, né? E quando eu era adolescente, então, chegava nessa parte, eu achava tão cansativa, aí eu queria pular, mas hoje eu vejo a importância que tem de a gente conhecer as nossas origens. Porque nós somos hoje, muitas vezes, fruto dos nossos antepassados. Nós adquirimos coisas, nós herdamos coisas, características, comportamentos que às vezes você não sabe. Você pensa assim, por que eu estou agindo assim? E às vezes você não entende, né? Não sei, desde pequeno eu gosto de tal coisa, ou eu faço dessa forma. Você herdou do seu antepassado. E tem coisas boas que a gente herda e tem coisas o quê? Ruins. E é bom a gente conhecer, porque quando a gente tem ciclos que se repetem, e na Bíblia tem várias histórias, não é o nosso assunto de hoje, mas tem várias histórias de pais e filhos cometendo os mesmos erros dos pais. E quando a gente não conhece a nossa história, a gente vai deixando os ciclos se repetirem, né? E aquilo que não se cura, se repete. E a gente tem que ter cuidado com isso. E nós vamos olhar na genealogia de Jesus, conhecer, porque muitos duvidaram, né? Da existência de Jesus ser o Messias. Vamos ver? Os profetas profetizaram o lugar que ele ia nascer, né? A cidade. Miqueias foi bem pontual, vai nascer em Belém, falou tudo. E Jesus nasceu e eles não aceitaram. Vamos lá na genealogia de Jesus? E é assim, tem 2 genealogias. Tem a parte que Mateus fala e tem a parte que Lucas fala. Só estudando um pouquinho sobre essa parte da história de Jesus, a gente vê que tanto Maria como José, eles eram descendentes de Davi. E a profecia dizia que o Messias viria da descendência de Davi. Só que tem uma pequena diferença aí entre o que Mateus escreve e o que Lucas escreve, que é quanto ao filho de Davi. Um fala de Salomão e o outro fala de um outro filho. E aí os estudiosos dizem que porque Lucas praticamente ele deve ter seguido a linhagem de José. Antigamente, né, ia mais pela linhagem do homem. E Mateus não, ele já escreve pela linhagem de Maria. E aí diferencia um pouquinho. Mas
Eu vou ficar com a genealogia por parte de Mateus, porque eu quero meditar nesses nomes especiais que tem aí nessa genealogia, que ele colocou o nome de cinco mulheres especiais na genealogia de Jesus. E aí a gente vai entender um pouquinho. Vamos lá? Porque muitos duvidaram de Jesus. Mateus 1, Mateus capítulo 1, vamos andar um pouquinho. Alguns textos eu vou só citar, tá bom? Se os irmãos quiserem anotar para depois ler em casa, mas esse a gente vai ler. Ó. Genealogia de Jesus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Judá e seus irmãos. E aí a gente vai começar nessa história de Judá, que era da descendência de Judá que viria o Messias. Lembra dos filhos de Jacó? Os 12 filhos de Jacó, as tribos de Israel? Jesus escolheu a tribo de Judá. Quem foi Judá? Vocês lembram na história de José? Judá era o quarto filho de Lia. A mulher, vamos dizer assim, de Jacó, que era menos amada, né? Jacó amava quem? Amava mais a Raquel. Mas Deus escolheu Lia para dar a luz a Judá, que seria a descendência dele. Né? Às vezes as nossas escolhas são diferentes das de Deus. Jacó olhou e gostou de Raquel. Mas Deus abençoou a Lia com os filhos. E da descendência dela que veio o Messias. Amém. E fala que Judá gerou a Pérez. Judá foi aquele irmão que quando foi para vender, ele que deu a ideia de vender José. Rubens falou assim, não vamos fazer nada com o nosso irmão, não vamos sujar nossas mãos com o quê? Com sangue. Joga ele no buraco, deixa ele ali, porque Rubens tinha a intenção de voltar e tirar o irmão, porque ele não queria que o irmão fosse morto. Mas aí Rubens saiu, quando voltou, perguntou, cadê José? Cadê nosso irmão? A gente já vendeu. E a ideia foi de Judá. E Judá está onde? Na genealogia de Jesus. Vamos prosseguir. E aqui diz que Judá gerou a Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. E aí vai entrar a primeira mulher da história aqui, mencionada. Quem foi Tamar? Vamos voltar um pouquinho? Lá em Gênesis 38 diz que depois, a história diz que depois que Judá aconteceu aquele incidente de José, deles terem vendido José, eles voltaram para o seu pai e tiveram que falar, né? Olha, vê se não é a roupa do seu filho, né? Acho que ele morreu. Jacó ficou muito triste, muito triste. Gênesis 38, irmãos. Jacó ficou muito, muito triste, ele não quis ser consolado. E por esse tempo, Judá foi embora. Foi muito triste para ele ver o pai naquelas condições, para todos os filhos. Mas ele resolveu ir embora. Foi nesse tempo, Gênesis 38. Nesse tempo ele saiu. Ele deixou a sua família. Ele fez, né? Ajudou a vender o irmão. Depois que a coisa já estava formada, né? O pai estava sofrendo, ele resolveu ir embora. E diz assim, ó, Gênesis 38, 1. Por essa época, Judá deixou os seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de quem? De um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. Os israelitas, o povo de Deus, era instruído a casar entre quem? Entre os seus irmãos, entre o povo. E ele foi lá e casou-se com a filha de um cananeu. Já está errado, né? Ele já foi por outro caminho que Deus não tinha falado para ele. E aí diz que dessa união ele teve 3 filhos. Onã e Selá. E disse que esses filhos, esse filho, primeiro filho, fez o quê? O que era mal aos olhos de Deus e por isso Deus o matou. Diz aqui, irmãos, eu vou contar, tá bom? Para a gente poder ganhar tempo, para a gente não passar do horário, mas está no verso 3. Gênesis 38, 3. Suá, a esposa dele de Judá, teve 3 filhos, e desses 3, e esse primeiro, Deus escolheu uma esposa para o filho dele, que era Tamar, só que esse primeiro filho fez o que era mal aos olhos do Senhor e morreu, e aí Tamar ficou viúva. Lembra dessa história? Não sei se vocês lembram. Quem lembra, a gente vai só recapitular. E aí ela ficou viúva, e aí pela lei do levirato, quando o falecido morria, quem casava com a viúva? O irmão. O cunhado tinha que assumir a viúva. E o primeiro filho, o primogênito, seria o quê? Descendência para o irmão, e não para ele. E aí o segundo filho, que era Onã, não queria dar descendência para o seu irmão.
Não queria. E aí ele fez o quê? Diz aqui no verso que Deus o matou, morreu. E aí Judá, vendo tudo aquilo, falou para Tamar: olha, vai para sua casa, fique com seus pais, que agora eu só tenho um filho mais novo. Ele ainda está novinho. Deixa ele crescer mais um pouco, depois você se casa com ele. Vai para sua casa. Só que ele falou isso não com a intenção de cumprir o voto dele, não. Porque ele viu os filhos morrendo e ele pensou assim: vai morrer mais um, então deixa eu tirar essa mulher da vida da minha família. Mas o problema ali, eu pergunto para vocês, era Tamar? Deus não matou os filhos dele, como diz a Bíblia. Eles não morreram por causa de Tamar, eles morreram por ser o quê? Desobediência à vontade de Deus. E nisso Tamar foi para a casa dela. Passou o tempo, Selá cresceu, e ele não cumpriu a promessa dele. Judá não cumpriu. E aí, passou um tempo, a mulher de Judá morreu e ele ficou o quê? Viúvo. E aí ele foi passear. Ele foi passear na outra cidade ali e Tamar ficou sabendo que o sogro dela estava na cidade. O que ela fez? Teve uma ideia, né? Tirou suas vestes de quê? De viúva e cobriu seu rosto e foi para a estrada. Para Tamar fazer isso, irmãos, ela conhecia o defeito de caráter do seu sogro. Ela sabia, para ela ter essa ideia. E ela foi para a estrada, ficou na esquina, e ele passou e se interessou por ela e queria dormir com ela. E o que ela falou? O que você vai me oferecer? Ele pensou que ela fosse uma prostituta. E ele falou assim: olha, eu vou te dar um cabrito. Mas ele não estava com cabrito ali. Ela falou assim: não, mas eu quero algo de garantia. E aí, isso está no verso 16, 17, 18, conta essa história. E no verso 18 ela fala assim: eu quero o seu selo com cordão e cajado. A garantia. E ele deu. Irmão, naquele tempo, selo, bordão, cajado era importante. Ele era um homem importante e influente. E ele deu isso para uma prostituta, que ele achava ser uma prostituta, só para ter uma noite de prazer. E assim ele fez, e assim ele dormiu com Tamar. E ele foi embora. Depois ele voltou, passou um tempinho, ele pediu para o seu amigo, né? Sempre tem um amigo para andar junto, né? Vai lá, para quebrar o galho, né? Vai lá, pega as minhas coisas e leva esse cabrito, entrega para ela. E aí diz aqui no verso 20, que ele mandou seu amigo Adulamita ir lá. E chegando lá, eles falaram: não tem nenhuma prostituta aqui. No verso 20 diz assim, irmãos: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? E as pessoas daquele local falaram, responderam: aqui não tem nenhuma prostituta cultual. E o amigo de Judá ficou intrigado. Voltou para Judá e falou assim: olha, lá não tem nenhuma prostituta cultual. Grave esse nome que a gente vai falar mais tarde dele. Prostituta cultual. O que seria isso? Não tem. E ele voltou. E Judá simplesmente falou assim, verso 23, fique ela com o que lhe dei. Quer dizer, meu cajado, deixa pra lá, fique com ela, fique ela com o que lhe deu, com o que lhe dei. Afinal de contas, eu mandei o cabrito, ela não estava lá, e para ele estava tudo bem. Passaram-se 3 meses. 3 meses, irmãos. De repente, alguém chegou para Judá e falou assim: olha, a sua nora Tamar adulterou, está grávida. Verso 24. Sabe o que Judá falou? Rapidamente ele falou, na hora: tragam-no para fora e queimem-na viva. A punição para quem adulterava naquela época, irmãos, era séria. Ou era apedrejamento, ou seria queimado. Muitas vezes, irmãos, nós somos muito rápidos para julgar. Rápidos demais para julgar. Eu falo todos nós, seres humanos, né? Às vezes somos lentos para ajudar, lentos para procurar, né? Saber como está a pessoa. Na mesma hora que ele soube, ele já falou logo: queima. Imagina, uma mulher grávida. Ele não procurou lá saber o que aconteceu. Não, queima. E aí, ela já estava sendo levada, o verso 25 diz que ela já estava sendo levada para fora para ser queimada. E de repente, algo mudou a história de Tamar. Ela falou assim: olha, veja se o Senhor reconhece essas coisas é do homem que eu engravidei.
Você imagina a cena? Quando eu gosto de estudar, eu volto lá no passado. Eu imagino a cena que passou na mente de Judá naquela hora, quando ele viu aquelas coisas, seu cajado, seu selo. E aí o que ele exclama? Verso 26 diz assim, ó, Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue meu filho selado. Ali ele viu o erro que ele tinha cometido, dele não ter entregue o filho dele para casar com ela. E ele não voltou a ter relações com ela. E quando chegou a época dela dar à luz, ela deu à luz a 2 meninos, Pérez e Zerá. Eu não estou aqui falando se Tamar fez certo ou fez errado. Mas eu queria comentar que ela está aqui na genealogia de quem? De Jesus. Tem horas que eu fico meditando, né? Quando cada vez mais eu estudo a história de Jesus, eu fico pensando, Jesus é maravilhoso, ele é magnífico. A história da Bíblia ela é intrigante, ela nos traz assim, muitas das vezes aparentemente contradições. Nós somos preconceituosos, nós temos tantas, né? Tantas coisas, tantas suspeitas, mas Deus ele nos surpreende. Amém. A cada dia. Porque eu tenho certeza, eu e você, se a gente fosse escolher, né, que o nosso filho pudesse ter uma genealogia, vamos pensar assim, a gente procuraria melhor. Daqueles que não tinham nenhum defeitinho de caráter, não é isso? A gente ia procurar os melhores homens, as melhores mulheres. E Deus permitiu que Jesus viesse da descendência de pessoas falhas, muito falhas como nós. Pessoas que aparentemente que a sociedade olharia e nós olharíamos e falaríamos assim, ah não, essa não tem jeito não. Mas Deus, ele quer nos ensinar alguma coisa, com certeza. E vamos continuar. Tamar está aqui. E Tamar gerou a Pérez, Mateus, verso 3. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Você pode ficar sempre marcação em Mateus, que a gente vai sempre voltar. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou a Boaz. Lembra da história de Boaz? Bonita, né? Quem já foi lá em Ruth, lembra da história de Boaz. Diz que Boaz era um homem íntegro, né? E de quem Boaz era filho? Aí diz, cuja mãe foi quem? Raabe. Quem foi Raabe, irmãos? Uma prostituta. Ex-prostituta. Ela foi salva da destruição de Jericó porque ela confiou em Deus. Lembra da história quando os espias, essa história está em Josué 2, quando os espias foram vigiar a terra, eles se esconderam na casa de Raabe, né? Alguns estudiosos falam que a Bíblia fala que ela era uma prostituta, mas alguns falam também que ela tinha uma hospedagem, porque a casa dela ficava num ponto estratégico, em cima dos muros. Antigamente as cidades eram rodeadas de muros e os muros eram largos, dava para fazer casas em cima. E diz que a casa dela ficava ali em cima e ela hospedava as pessoas. E esses homens ficaram lá. E ela falou para eles o seguinte: eu já ouvi do Deus de vocês. Eu sei que o Deus de vocês vai conquistar essa cidade. Então, quando vocês vierem destruir, por favor, me salve. Só que ela não pediu só para ela, não. Ela pediu, salva a mim e a minha família. Já imaginou que fé, irmãos? Ela ouviu falar de Deus. Ela não era do povo de Deus, ela ouviu e ela creu. E ela falou assim, olha, por favor, da mesma forma que eu escondi vocês, agora vocês me protejam. E Deus assim fez. Eles protegeram Raabe e a sua família foi salva. E Raabe está onde, irmãos? Na genealogia de Jesus. Já imaginou? Como Deus pode transformar a nossa história? Não importa, irmãos. Cada vez que eu leio, eu fico imaginando Deus mostrando pra gente, não importa a sua origem, não importa de onde você veio, não importa por que você passou. Eu quero mudar a sua história. Amém? Raabe está aqui. E Raabe, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou, gerou Boaz, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi quem?
Ruth. Quem foi Ruth? Lembra de Ruth? O livro de Ruth tem uma história linda, né? De amor. Né? Uma história muito bonita, a gente já leu, né? Várias vezes, é um romance lindo. Mas quem foi Ruth, irmãos? Uma mulher que era do povo de Deus? Não. Uma mulher moabita que se casou com um dos filhos do povo de Deus. Eles foram fugiram da fome, foram morar nessa cidade, em Moabe, e lá ela se casou com essa pessoa, né, com o filho de Noemi. Só que eles morreram e ela ficou viúva, e Noemi também ficou viúva, e ela gostou tanto, e ela se apaixonou, e ela conheceu o Deus da sua sogra. Foi tão surpreendente, tão forte na vida dela, que ela falou para a sua sogra: eu não vou te deixar, aonde você for eu vou. E a sogra dela falou: volta, porque eu não tenho mais filhos, com quem que você vai se casar? Eu não tenho filho, nem tenho idade mais para ter filho para casar com você. E ela falou o quê? Não importa, aonde você for, eu irei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e aonde você morrer, eu vou morrer aí. Já imaginou que fé, que amor ela teve por aquela mulher? E por Deus, por conhecer a Deus, ela falou: eu vou. Ela sabia que uma estrangeira não seria bem vista, mas ela resolveu acompanhar a sua sogra. E foi, e Deus fez, a gente conhece a história, fez algo maravilhoso na vida de Ruth. E Ruth se casou. E desse casamento nasceu quem? Obed. Certo? Ela casou com Boaz e teve Obed. E Obed gerou a quem? Jessé. Mas algo interessante da história de Ruth, que Ruth faz parte da descendência dos Moabitas. Se você for pesquisar na história, lá em Gênesis também, você vai saber quem foram os Moabitas. Será que vocês vão lembrar? Os Moabitas, irmãos, veio lá da época de Noé, na época de Ló. Lembra quando Sodoma e Gomorra foi destruída? Quem foi salvo? Ló e suas 2 filhas, lembra? E aí a mulher de Ló virou estátua de sal, e elas ficaram sozinhas com seu pai. E aí elas viraram uma para a outra e falaram: e agora? Estamos aqui sozinhos, não temos marido, a descendência do nosso pai o quê? Vai acabar. Aí elas tiveram uma brilhante ideia, não sei se foi brilhante, uma ideia, né? Às vezes nós seres humanos nós temos cada ideia, e elas falaram o quê? Vamos embebedar o nosso pai. Aí hoje eu durmo com ele, amanhã é sua vez. E assim elas fizeram. E desses filhos, desse incesto, nasceram os Moabitas e os Amonitas. E Ruth é dessa descendência. E aonde eles estão, irmãos? Genealogia de Jesus. Mais uma vez Deus mostrando: não importa a sua origem, Deus pode fazer mudanças extraordinárias em nossa vida. E Ruth gerou Obed, gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Aí vocês podem pensar assim: agora sim, né? Um rei na descendência de quem? Do rei, do Messias. E Davi foi um rei, sim, segundo o coração de Deus, mas ele teve suas falhas também. Vocês conhecem a falha de Davi? As muitas falhas como nós temos, mas tem uma que marcou muito. E aqui diz, Davi gerou a quem? Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Quem foi a mãe de Salomão, irmãos? Batseba. E aí outra mulher, aqui na genealogia de Jesus, ou mais uma mulher especial. Quem foi Batseba? Lembra do caso de Davi com Batseba? Batseba estava sossegado na sua casa. O marido tinha ido para a guerra. E o marido de Batseba era quem? Urias. E Davi deveria estar onde? Na guerra, irmãos. Só que Davi estava tão acostumado com as batalhas, a ganhar, que ele achou que essa batalha ele não precisaria ir. E eu fico pensando, muitas vezes, esse pode ser o nosso pensar também, e o nosso erro. Achar que assim, não, essa parte aqui eu já estou bem, não preciso confiar em Deus não, já tiro de letra. Sabe quando vai tudo bem e você acha que, não, agora por mim mesmo eu já resolvo?
Davi já tinha ganhado tantas batalhas que ele achou, agora eu não preciso ir, o exército pode ir sozinho, eu vou ficar em casa. E aí Davi ficou o quê? Ocioso em casa. Cuidado com a ociosidade. Eu sempre falo para os jovens, né? Cuidado. A ociosidade. Davi ficou sem ter o que fazer. Ficou passeando, descansando no palácio. E aí andando, né, pelo palácio, olhando as janelas, olhando para o quintal do vizinho, que ele não precisava estar olhando. E de repente ele vê quem? Uma mulher tomando banho. O que Davi podia ter feito? Desviar do olhar. Ela está tomando banho, né? Eu vou para continuar meu passeio. Não. Davi ficou olhando, apreciando. Diz que Batseba era uma mulher muito bonita. E aí eu descobri nesses estudos que Batseba era apenas uma jovenzinha, irmãos. Mais ou menos 19 anos, era uma jovem casada. E Davi já tinha 40 anos. Ele já era um homem. Ele era o rei Davi. E ele olhou para aquela mulher e foi perguntar lá para os seus, né? Para os seus servos, quem é aquela mulher? Aí falaram, aquela mulher é a esposa do seu soldado, que está lá na guerra. O que Davi tinha que ter feito? Ah, tá bom. Acabou o assunto, não é isso? Davi era o rei, Davi tinha várias mulheres, tinha quem ele quisesse. Mas aí Davi pensou, eu sou o rei, né? Posso estar acima da lei, ninguém vai ficar sabendo. E falou, ó, traz ela para cá. E aí a gente já sabe a história. Davi trouxe Batseba para o palácio. Ela ficou ali, depois voltou para sua casa. E aí passou um tempo, veio uma notícia. Isso, vou falar aqui a história, onde está escrito, para depois vocês quiserem acompanhar. Eu coloquei aqui. Depois eu passo a passagem para vocês. Não estou encontrando aqui, mas foi isso. Aí Davi mandou, Batseba mandou a mensagem para Davi, estou grávida, e agora? E aí o rei pensou, e agora? Fiz a besteira e agora ela engravidou, como que eu vou fazer? E aí ele ficou o quê? Maquinando, pensando a ideia de fazer o quê? Encobrir, colocar a culpa no outro. E aí ele falou, vou trazer Urias. Ele vai vir para casa, vai dormir com ela, e quando o filho nascer vai ser dele. Ele sabia que isso era errado. A gente pode fazer o que for, irmãos, escondido, mas tem alguém que está vendo. E Deus estava vendo aquele pecado de Davi. E aí, quando ele trouxe Urias, o que aconteceu? Urias falou, não, ele era um homem nobre, temente a Deus, falou, não, meus amigos, meus compatriotas estão lá na guerra e eu vou vir para casa para ficar com a minha esposa? Não, não vou ficar. Olha só, olha a diferença entre Urias e Davi naquele momento. E o plano de Davi fracassou. Tentou uma vez, tentou duas vezes e não conseguiu. Urias não foi para casa. E aí Davi teve que ficar com esse peso. O que eu vou fazer? E aí, como o pecado leva a outro pecado, né? Assim, começa pequenininho, vai para outro, tentando encobrir. E aí Davi falou, agora não tem jeito, vou colocar Urias na frente da batalha, e aí ele vai morrer e a culpa não foi minha. Aí Batseba fica viúva. Olha só, irmãos, que terrível, né? Essa falha. E aí foi. E Urias falou, um homem temente a Deus, porque ele levou sua própria carta de morte. Ele levou a carta que estava dizendo para Joabe colocar ele na frente da batalha. E ele entregou. E por ele foi colocado na frente da batalha para morrer. E ele morreu. Já imaginou? Aí veio o desenrolar da história que o profeta Natã vai para Davi e ele reconhece o seu erro e ele pede perdão a Deus. Só que as consequências vêm, né? Aquele filho que nasceu de Batseba, aquele primeiro filho, morreu. Davi orou, Davi jejuou, Davi se prostrou, Davi pediu a Deus e Deus não atendeu o seu pedido. Deus não curou aquela criança veio morrer com 1 ano de idade, mais ou menos. Foi difícil para o rei, mas ele viu quão grave, né, foi o pecado dele, quão terrível foi. Mas aí que entra a misericórdia de Deus. Davi se arrependeu, Davi se humilhou perante Deus, ele reconheceu que ele errou. Tanto que depois disso ele escreveu 2 salmos, que é o Salmo 32 e o Salmo 51, que ele reconhece
o seu pecado. E ali ele fala, quão errado ele foi. Mas Deus, a misericórdia de Deus é muito grande. Amém. E por isso que a história dele está aqui. Porque depois disso, Davi teve outro filho com Batseba, e foi Salomão, e disse que Davi amou aquele menino. Deus amou aquele menino. Desde que nasceu, Deus amou Salomão. Por certo, o filho de Davi, que seguiria o trono, né, que sucederia o trono, não seria Salomão, que Davi tinha outros filhos. Mas Deus escolheu o filho de Batseba para estar na genealogia dele. Já imaginou? E aqui está. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou a Asa. E aqui a genealogia vai falando todas as pessoas até chegar numa jovenzinha, verso 16, diz assim, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. E essa é a genealogia de Jesus. Quem era Maria, irmãos? Uma jovenzinha, nem jovenzinha, era uma adolescente, né? Os estudos, alguns falam 13, outros falam 14, mas já imaginou, irmãos, que responsabilidade Deus deu para uma menina, para uma adolescente? Se hoje já é difícil, né, ser mãe, adolescentes, imagina naquela época, uma jovenzinha, uma adolescente que estava o quê? Prometida. Ela não tinha casado, ela estava prometida para José, que era um homem mais velho, que já era viúvo e já tinha filhos. Nesse contexto que o anjo apareceu para Maria, e eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas. Vamos lá agora para Lucas. Lucas, irmãos, ele ficou sabendo da história de Jesus. Ele não foi discípulo de Jesus, ele era um médico grego. E se você ler no comecinho de Lucas capítulo 1, aqui fala que Lucas escreveu essa história, essa carta. Na verdade, o livro de Lucas é uma carta para esse amigo Teófilo. Ele queria mostrar a Teófilo, contar para Teófilo o que tinha acontecido. Olha. Amém? Todo mundo achou Lucas 1? Amém. Lucas 1. Acharam? Diz assim, ó. Ele diz assim, logo no comecinho, capítulo 1, versículo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles desde o início. Por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo, cuidadosamente desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Lucas ficou conhecendo, ele ouviu, Jesus ficou conhecido em toda a cidade. E ele foi lá, ele foi investigar, ele foi entrevistar. Com certeza ele deve ter entrevistado Maria, os discípulos, porque Lucas ele coloca alguns detalhes que só ele escreve. Ele foi médico, né? Ele era médico, e ele fala detalhadamente do nascimento de Jesus, do nascimento de João Batista, porque para ele, como médico, ele sabia que uma menina, nós sabemos quanto mais ele, era intrigante para ele, uma menina virgem ficar grávida, depois uma mulher que já tinha passado da idade, que era no caso de Isabel, ficar grávida. E ele foi de perto ali ver, ele queria saber como tinha sido. E Lucas escreve detalhes aqui especiais. E aqui falando de Maria, diz assim, ó, verso 26, Lucas 1, 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E o anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa salvação. O anjo chegou ali e falou, irmãos, salve, agraciada, o Senhor está com você. E no decorrer do texto, o anjo anunciou a ela o que iria acontecer. Aqui prova que Maria era alguém temente a Deus. Era uma adolescentezinha que conhecia as profecias, porque ela não duvidou. Porque na história anterior, quando anunciou o nascimento de João Batista, Zacarias duvidou pela idade de Isabel, e ele, por serem velhos, eles teriam um filho. E por isso ele ficou mudo. Agora Maria não, ela não duvidou, ela só perguntou para o anjo assim, ó, no verso 34, como vai acontecer isso se eu sou virgem?
E o anjo foi explicando para ela o que iria acontecer. Agora você imagina, naquela época que as mulheres poderiam ser apedrejadas, queimadas. Muita coragem de Maria, não, porque muitas vezes a gente vê Maria com aquela, né? A mulher, né? Aquela devota, sou devota, muitas pessoas falam, sou devota de Maria, vê aquela Maria, aquela mulher calma, tranquila, a gente tem aquela imagem. Mas se a gente for ler e ver tudo o que aconteceu, a gente vê que Maria era uma mulher muito forte, decidida. Ela poderia muito bem falar para o anjo, ah, não, como que eu vou chegar agora em casa, falar que eu fiquei grávida pelo Espírito Santo? Já imaginou a situação? Você, quem acreditaria nessa história? Lembra quando a gente leu sobre prostitutas cultuais? Lembra? Antigamente existia essa prostituta cultual que era do culto pagão, não do povo de Deus. Elas tinham relações com o sacerdote e depois elas falavam que ficavam grávidas pelo Espírito Santo. Agora imagina Maria chegar para o seu pai e falar assim, olha, pai, eu estou grávida. Como assim, Maria? Do Espírito Santo. Já imaginou? Falar para José, eu estou grávida. O anjo falou que eu fiquei grávida pelo Espírito Santo. Uma história esquisita, né? Mas Maria não teve medo, irmãos. E ela confiou. E Mateus confirma, lá em Mateus 1, diz que quando José ficou sabendo, o que aconteceu? Ele queria deixar Maria de fininho. Pode ir lá em Mateus 1, verso 20. Verso 19. Mas em Lucas, lá fala, quando o anjo falou para Maria o que ia acontecer, ele falou assim, olha, a sua prima lá, Isabel, lembra aquela que já está idosa? Ela também está grávida. Ele falou assim, ela já está no 6º mês, para que Maria acreditasse o que iria acontecer. E Maria, com certeza foi para sua mãe que o seu pai falou, e eles fizeram o quê? Enviaram Maria para lá. Maria morava em Nazaré. Maria morava em Nazaré. Ela foi para as montanhas onde moravam Zacarias e Isabel, que já estava grávida de 6 meses. E Maria não. Quando Maria chegou lá para falar com Isabel, a Bíblia fala, Lucas fala o quê? Que o bebê no ventre de Isabel o quê? Mexeu. E ela reconheceu Maria como uma mulher bem-aventurada. Mas aí imagina, Maria ficou lá 3 meses, até o bebê de Isabel nascer, até João Batista nascer. Aí ela volta com 3 meses, barriguinha aparecendo, chega na cidade, e aí? Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, mas tinha rádio corredor, né? Com certeza. As pessoas olharam, Maria está grávida. Com certeza, cidade pequena, a notícia espalhou. Quem? Qual Maria? Aquela que estava prometida para José, ela está grávida. Você já imaginou? Para José, a sua noiva está grávida. Você já imaginou? Tem horas que eu fico pensando, por que Deus permite certas coisas, né? Não era mais fácil ser um casal, já estavam casados. Deus faz coisas que a gente não entende, irmãos. A gente tem que acreditar pela fé. Maria teve que ser forte, e ela teve que enfrentar José e chegar para ele e falar. Aí não diz se foi ela, se foi os pais que falaram, mas só diz no verso aqui, ó, no verso 20 diz assim, ó, verso 19, Mateus 1,19 diz assim, ó, por ser José seu marido um homem justo, marido, irmão, porque ela estava prometida, naquele tempo a promessa já era certa, ela estava prometida, então já era esposa dele, mas eles não tinham dormido juntos. Por ser José o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento o quê? Secretamente. Ele não ia pedir para ela ser apedrejada nem queimada. Ele só ia sair o quê? De fininho. Ela segue a vida dela e eu sigo a minha. Por quê? Porque ele não acreditou na história. Mas, verso 20, depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha lhe ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Ele era um homem temente a Deus.
Ele duvidou, sim, como homem duvidou. Aparecer grávida, o Espírito Santo, com tantas notícias, prostitutas cultuais passando por lá, dizendo que estava grávida, agora Maria também. Mas ele acreditou na palavra de Deus. Ele acreditou no que o anjo falou e ele recebeu sua esposa. No verso 25 diz que, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Interessante, irmãos, a gente vê que os planos de Deus são bem diferentes que os nossos. Se a gente fosse imaginar o nascimento do Filho de Deus, do Messias, a gente ia imaginar completamente diferente. E por isso muitos não creram, irmão. É desculpa? Não. Porque aqui diz, tudo aconteceu conforme estava o quê? Escrito. Aí você pode pensar, muitas vezes a gente critica as pessoas do passado. Mas será que se fosse eu e você não seríamos enganados também? Jesus prometeu que vai o quê? Voltar. Ele deixou tudo escrito a forma que ele vai voltar. Muitas vezes a gente lê e pensa assim, mas eu não vou ser enganado. Os sacerdotes acharam que não seriam enganados. Jesus estava profetizado há mais de 1000 anos antes. Miqueias falou até a cidade que ele iria nascer. Jesus nasceu naquela cidade, era descendente de Davi e eles não acreditaram. Por quê? Porque Jesus veio de encontro ao seu eu. Eles queriam um Jesus rico, um Jesus que nascesse numa cidade melhor. Já imaginou o nascimento de Jesus? De uma relação meia duvidosa, não duvidosa pela palavra de Deus, tá, irmãos? Duvidosa aos olhos humanos. Porque se você ler lá em João 8:20, essa história de Jesus correu, o nascimento dele, correu por toda a vizinhança. Porque quando Jesus era adulto, ele foi, eu vou ler aqui para vocês, João 8:40, quando Jesus foi adulto, ele estava conversando com os fariseus, eles acusaram a Jesus de não ter um nascimento muito ordenado, muito nos conformes, vamos dizer assim. João 8:40, eu vou ler para vocês entenderem, ele diz assim, Jesus falou, que eles falaram, eles se orgulharam de falar que eles eram filhos de Abraão. João 8:40, 39, ele diz assim, Abraão é nosso pai, responderam eles. E Jesus falou assim, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, verso 40, sendo que eu falei a vocês a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Aí eles, aqui protestaram, nós não somos filhos ilegítimos. Esse termo aqui no grego, essa palavra ilegítimo em grego, quer dizer porneia, que quer dizer relação sexual ilícita. Então a história de Jesus foi longe, irmãos. Jesus, às vezes a gente pensa que o sofrimento de Jesus foi só na cruz. Ele teve uma vida inteira de sofrimento, discriminação, não aceitação por seus irmãos, pelo povo, pelos líderes. Não foi fácil a vida de Jesus. Às vezes a gente reclama, minha vida está difícil, é isso e aquilo. A gente não para analisar o sacrifício de Cristo. A gente pensa que o sacrifício de Cristo foi só ali na cruz do Calvário. Não, foi 33 anos que ele se humilhou, ele pegou a forma de servo, ele deixou o céu, um Deus que era adorado, que os anjos faziam reverência, veio como homem e nasceu na pior cidade da época, onde tinha rebelião, tinha tudo. Nazaré não era uma cidade boa, que até Natanael pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Os fariseus pensavam nisso, veio de Nazaré, filho de José e Maria, eles achavam, de uma relação sexual ilícita, uma coisa meio estranha, pobre, não tinha aparência, que Isaías fala. Já imaginou? Esse era o Messias. Jesus veio assim, irmãos, um homem de Nazaré. Para que quando a gente olhasse por ele, a gente não fosse atrás dele pelo que ele estava mostrando. Hoje em dia, os seres humanos querem ser o quê? Admirados. Desejar de todas as nações falam que ele, sendo Deus, velou a sua divindade. Jesus veio como homem. Ele não usou o seu poder. O poder que ele usava para curar é o mesmo poder que está à disposição de você. Amém. O poder que ele usou é o poder que ele tinha que vinha do Pai, que eu e você podemos ter. Amém.
Ele velou a sua divindade. E eu fico pensando, e muitas vezes nós, que somos humanos, queremos ser Deus. Não é assim? Queremos ser adorados, queremos ser reconhecidos. Ai, se eu venho na igreja, a pessoa virou a cara para mim, pronto, não vou mais na igreja. Ai, eu fiz aquilo dali, ninguém falou nada. A gente quer ser o tempo todo, né, paparicado, adulado, quer receber tapinha nas costas. Jesus não, irmãos. Ele ficava no anonimato. Para algumas pessoas ele falava assim, ó, vai lá, te curei, mas não conta para ninguém. Não era assim? E aí a pessoa saia dali falhando, que a pessoa ficava maravilhada e contava para todo mundo. Mas ele ficava no anonimato. Sabe por que ele ficava no anonimato? Ele sabia para que ele veio. E eu pergunto para você, você sabe qual é o propósito da sua vida? Por que você está aqui? Se a gente não sabe, irmãos, quem somos, qual é a nossa missão, a gente não vai ir para o lugar certo. Você precisa saber quem você é, qual é a sua missão, porque eu estou aqui nessa terra. Nós precisamos entender. Jesus entendeu bem a sua missão. Ele sabia que ele era o filho de Maria, mas ele sabia que ele era o filho de Deus, que ele era o Messias. E ele não nasceu programadinho como muitos pensam, né? Ah, ele não podia pecar. Podia, ele estava sujeito. Ele veio como homem. Desejar todas as nações fala que ele, desde criança, ele tinha um espírito calmo, mas ele era uma criança. E sabe quem ensinou ele? Aquela mãe, que não frequentava a escola, mas era que uma mãe sabe. Jesus aprendeu nos joelhos de Maria a ler as escrituras. As coisas que os profetas falavam sobre ele aprendeu de Maria, da mãe dele. Não foi que ele veio programado já sabendo tudo, não. Ele aprendeu. Ele viveu como criança, como seu filho pode viver. Ele viveu como adolescente, todo mundo fala, uma fase difícil. Ele viveu como adolescente, viveu como jovem. Diz que ele passava lá na sua cidade com roupa de operário, que ele trabalhava onde? Na carpintaria do seu pai. E disse que quando muitas vezes as pessoas estavam cansadas, né, reclamando do trabalho, eram fortalecidos porque Jesus trabalhava cantando. Olha que coisa, né? Um Deus se esvaziou. Ele esvaziou de todo o seu poder para vir aqui como homem. Amém. Para mostrar para mim e para você que não importa quais sejam as nossas condições, não importa aquilo que fizeram com você. A gente não pode mudar, irmão, do passado. Ninguém pode mudar a minha história, não. Mas a gente pode mudar o nosso presente. Glória a Deus, amém. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus que Deus veio nos mostrar, Ele deixou registrado todas essas histórias de falhas, de quedas de seres humanos para mostrar que eu e você também podemos vencer. Amém. Jesus foi o único, irmãos, o único que não teve pecado. Amém. O único. Todos eles tiveram pecado, seus pais tiveram pecado, Davi teve pecado, Tamar teve pecado, todos tiveram. Mas Jesus não. Mesmo com a sua hereditariedade, que muitas vezes jogam a culpa nos filhos, mas eu herdei isso do meu pai, eu sou assim mesmo, explosivo. Não, você pode mudar. Eu falo que tem uma palavrinha que pode fazer toda, que faz a diferença, que pode mudar tudo, que é a escolha. E essa, irmãos, nem Deus pode fazer. É a escolha. Ele nos deu o livre-arbítrio. Se você não quiser, você não muda. Agora, se você quiser, Ele te dá todo o poder necessário para você vencer. Amém? Glória a Deus, amém. Que nessa noite você possa aprender do Jesus, desse Jesus de Nazaré, o homem que esteve aqui, que viveu aqui para nos ensinar que nós podemos ser pessoas melhores. Ele nos ensinou que nós devemos chorar com aqueles que choram. Nos ensinou que nós devemos quebrar todos os muros de separação, preconceito. Ele nos veio dar muitas lições, irmãos, para que eu e você possamos transformar esse mundo. Aonde a gente estiver, em um lugar melhor. O local que você trabalha, o local que você estuda, a sua vizinhança. Hoje o mundo está carente de sorriso, carente de amor, carente de afeto. E Jesus, ele veio mostrar isso para cada um de nós. O meu desejo nessa noite é que eu e você possamos seguir o exemplo de Cristo. Ele é Deus, mas ele se tornou homem para que ele fosse nosso irmão. E ele é o nosso irmão mais velho por toda a eternidade. Amém. Ele vai ter a minha e a sua natureza. Já imaginou?
o único Deus, que é Deus e é homem ao mesmo tempo. Por toda a eternidade ele vai ter aquelas marcas nas mãos do grande amor dele.